Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Betel Dominical. Hoje a lição de número 4, essa lição vai ser ministrada no dia 27 de outubro de 2024. Bom? E ela traz por título: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Então nós vamos aprender hoje sobre o respeito, sobre a reverência, sobre os nomes de Deus, para que nós venhamos a respeitá-lo, reverenciá-lo e temê-lo ao pronunciar o seu nome, e as várias formas que nós vemos hoje de desrespeito ao nome do Senhor, né? Condução, palavreados, anedotas, e isto é um desrespeito. E, infelizmente, muitos cristãos já estão fazendo uso disso, até de piadas. Se não fazem, ficam próximos ouvindo e até achando graça de determinadas coisas. Então nós vamos ver sobre isso, a seriedade que nós precisamos ter, o temor que nós precisamos ter, a reverência que nós precisamos ter com o nome do Senhor. Amém? O texto áureo está no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, versículo de número 7, que está escrito desta maneira: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Veja que coisa interessante. Já temos aqui palavras que nos trazem à memória a reverência e o cuidado que nós precisamos ter. Veja, o Senhor não terá por inocente nem cristãos, nem os que não são cristãos. Ora, se o peso da palavra é para o não cristão, imagina para o cristão que tem ciência, que precisa ter consciência deste assunto que nós estamos tratando. Também a verdade aplicada está escrito desta maneira: nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Um comportamento, então veja, nosso viver, vamos resumir um pouco mais, nosso viver ele deve ser o quê? A nossa identidade de discípulos, quer dizer, o nosso comportamento, a nossa maneira de nos conduzir, nós devemos tê-la como uma informação. O nosso viver deve informar aos demais, quando eles olharem para nós, que nós somos discípulos de Cristo, aprendizes de Cristo, né? Nós somos cristãos. Então, a nossa identidade deve nos acusar aos demais, né? Assim como nós vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que o seu portar, o seu caminhar, o seu falar os entregava, vamos dizer assim, os delatava como seguidores de Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o nosso viver deve, a nossa identidade de discípulos deve permear o nosso viver, quer dizer, a nossa, onde nós estivermos, o nosso comportamento. Nós não precisamos estar, e também alguns até usam estes adereços, mas depois o seu comportamento não demonstra. Vale mais um comportamento que dê testemunho de quem nós somos do que muitos adereços que nós usamos também para chamar a atenção, né? Muitas vezes nós pregamos com bonés, pregamos com camisas, com camisetas e despregamos com os nossos lábios, com o que nós falamos, como nós nos comportamos no meio dos simples, no meio dos gentios, vamos dizer assim. Os objetivos da lição: apresentar a importância do terceiro mandamento. Então, nós temos diante de nós o terceiro de 10 mandamentos. O segundo objetivo: mostrar a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa. Veja, assim como a nossa personalidade vai revelar aos demais, aos outros viventes, quem nós somos, o nome de Deus também revela a sua personalidade, a sua natureza e tudo aquilo que nós aprendemos dentro da matéria chamada teologia. Obviamente que nós não conseguimos estudar
que Deus, mas nós estudamos a sua pessoa, a sua natureza, os seus atributos, a sua maneira de agir, a conformidade da sua palavra. Então nós temos aqui que o objetivo desta lição é que nós também aprendamos a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa, quer dizer, quem ele é. Dentro do que nós conseguimos, a nossa mente humana consegue assimilar acerca da pessoa, acerca de Deus, do que nos é revelado através das Sagradas Escrituras. E o terceiro objetivo é explicar que devemos honrar este nome poderoso, ou esse poderoso nome, honrá-lo. Quer dizer, quando nós pensamos em honrarias, nós podemos lembrar das outras lições, dos outros trimestres que nós tivemos anteriormente. Nós vemos o que é uma honraria, né? Amã achou que seria honrado, mas quem foi honrado foi Mardoqueu. Aquilo foi uma honra, quer dizer que o rei concedeu ao homem que ele considerou de uma classificação diferente dos demais. Quer dizer, quando nós honramos alguém, nós destacamos aquela pessoa como alguma coisa que ela fez de diferente, que ela agiu de diferente. Nós vemos honrarias municipais, estaduais, aí até nacionais, né? São dados medalhas. Isso é uma forma de honrar. Nós vemos o homem sendo honrado em vida. Temos também aqueles soldados que são honrados pós-mortem, quer dizer, a família recebe o memorial, seja a bandeira do país, seja uma medalha. Isso é uma forma de honrar. Quando pensamos em Deus, nós precisamos elevar exponencialmente esta visão de honraria. Como nós devemos honrar a Deus? Veja, que nós tentamos honrar os nossos semelhantes que se destacam de alguma maneira, nós tentamos honrá-los de alguma forma. Né? Honra teu pai e tua mãe. Então, quando nós pensamos nesta questão de honrar a Deus, nós precisamos elevar o grau. A nossa mentalidade deve exceder esta linha humana que nós temos de entendimento e precisamos pensar numa forma espiritual também de honrar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa palavra, com o nosso modo de viver, com tudo que está relacionado a nós. Quer dizer, em todas as áreas nós precisamos honrar a Deus. Mas veja bem, o mais importante, tanto em honrar a Deus como representá-lo ou como agradá-lo, é externamente, é lá fora. Porque é muito fácil honrá-lo diante de uma câmera ou dentro de um templo, mas muitas vezes nós esquecemos de honrar a Deus também lá onde nós estamos. Então veja, explicar que devemos honrar este poderoso nome. Também são os objetivos da lição. A Betel Dominical, a lição de número 4. Veja, o motivo de oração é orar para que o nome de Deus seja honrado em nossas vidas. Quer dizer, só que eu gostaria de não pensar agora no coletivo, nossas, mas na minha vida. Porque muitas vezes é fácil, né, nós nos colocarmos no meio de muitos e obviamente haverá a cooperação de um e de outro para que esta honraria ela cresça, vamos dizer assim, ela tenha um crescimento, ela seja dada a Deus de uma forma. Mas quando eu olho para mim, a exigência é maior, porque agora eu estou sozinho, sou só eu e agora honrando a Deus. Quer dizer, às vezes eu honro com, sei lá, o louvor de outro, com o testemunho de outro, mas eu preciso honrar a Deus e até muitas vezes com a vida de outros. Eu preciso honrar a Deus com a minha vida e eu preciso pensar nisso e ter no meu coração esse desejo de orar para que a minha vida, agora no singular, eu pessoalmente honrarei a Deus com o quê? Com o quê? Muitas vezes nós pensamos que nós não temos nada. Mas vamos para os esboços da lição. O esboço da lição diz, né, nos traz a introdução, que nós vamos ler daqui a pouco, o tópico de número 1, conhecendo o terceiro mandamento. Ora, como nós conseguimos praticar algo se nós não conhecemos? Precisamos ter conhecimento, ainda que panorâmico, não é? Como eu sempre digo e vou repetir, nós não precisamos ser doutores nesta questão, mas precisamos pelo menos aprender o básico e deste básico os primordiais. Né?
os principais dentro do básico. Não é também ter aí, né, uma visão tacanha, pequena, porque eu não preciso ser doutor, não é nada disso. Mas dentro do meu limite de conhecimento, de expressão, eu preciso chegar aos meus limites. Tá bem? 2, a autoridade do nome. Quando nós falamos de autoridade, não é somente lembrar de um emblema, de uma carteirinha, de uma carteirada, mas quando nós falamos de autoridade, aqui nós estamos falando também da soberania de Deus. Veja, essa autoridade está atrelada a um rei. Não é uma autoridade qualquer, não tem uma representação humana, uma autoridade humana que nós possamos comparar com a autoridade do nome do Senhor. Veja que coisa interessante. Mesmo sendo nós embaixadores de Cristo, a nossa autoridade está submissa ao nome de Deus. É onde nós precisamos entender a questão também da autoridade. Não é uma autoridade como nós conhecemos, mas é uma autoridade que, quando os discípulos se impressionaram com o ato da palavra de Cristo e disseram assim, até os demônios, até o vento e o mar lhe obedecem. Veja, eles estavam impressionados com a autoridade da palavra que Cristo emitiu. E aqui a questão da autoridade do nome. Aí nós vemos outra vez, quando os discípulos voltam e dizem assim, até os demônios se nos submetem. Por quê? Porque eles estavam usando o nome de Jesus. Veja, todo nome, e diante deste nome, todo joelho se dobrará. Veja que essa autoridade não dá para comparar, por mais excelente, por mais excelso que seja um cargo humano, não chega a um quíntuplo, um décimo da autoridade de Deus, do nome do Senhor. 3, relacionando-se com integridade. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de algo completo. Quando nós temos na nossa mesa, ou à nossa mesa, ao nosso dispor o arroz, nós vemos que ele já foi beneficiado. Mas temos também o arroz integral. O que é? Ele não foi lavado, não foi escovado. Achamos até, a finada mãe falava, os marinheiros, quer dizer, eram aqueles arroz que nem aqueles grãos de arroz que não foram, não conseguiu nem descascar. Então, antigamente, eu não sei se todos sabem disso, mas pelo menos lá em casa era chamado assim, eram os marinheiros, era aquele arroz que a máquina não conseguiu descascar. E nós temos o arroz integral, temos um pão integral, ainda que beneficiado, nos dá uma ideia, leite integral, ainda que ele esteja embalado e tenha sido pré-aquecido para embalar nas caixinhas que comumente chamamos, dá-se a ideia de um leite integral, quer dizer, ele ainda contém todos. O que seria um leite integral, então? Você vai lá diretamente da fonte, e você extrai o leite, espera sair o colostro, como diziam, e depois você vai ter um leite integral. Algumas pessoas nem até não conseguem se dar bem, porque está completo, está ali todas. E quando ferve, pelo menos lá em casa era uma briga por causa da nata. Eu queria que eles até tenham nata. Ele chama de integral, mas se você ferver, ele não cria uma nata, que nem aquelas que tinha antigamente. Então vejam bem, quando nós falamos de algo integral, nós estamos falando de algo completo, sabe? E com todas as suas características, com tudo, com todo o seu ser, tudo que faz parte daquele, seja o que quer que for, um alimento, um líquido, um alimento sólido, líquido, alguma coisa assim, mas ele está completo, ele está integral, quando nós falamos de íntegro, nós falamos de algo completo. Tá bem? Então, e a conclusão, que é o final do esboço da lição. Na introdução, nós já temos, nesta lição, estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu estava assistindo um filme até interessante, chama A Jornada. É uma ficção, mas dentro daquela ficção tem uma mensagem muito importante. Quando nós queremos aplicar uma coisa sem, vamos dizer, a questão moral, mas nós deixamos de citar a fonte moral. E alguém pergunta, mas quem disse isso? E nós ocultamos. Nós estamos querendo aplicar a moral sem aplicar Jesus Cristo na vida das pessoas.
Quem falou que não pode? Jesus Cristo. Pronto, já pôs a autoridade. Na questão que nós temos aqui, na introdução, qual é a base da autoridade? As Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que nós temos diante de nós e nós precisamos tê-la em mente. Tê-la em mente não só para apresentar como numa estante ou em qualquer coisa que nós temos, mas principalmente que nós tenhamos, pelo menos panoramicamente, mais uma vez eu vou usar isso aqui, não precisamos ser doutores e citarmos versículos mil, não é isso. Mas pelo menos nós temos o básico da doutrina. E onde nós encontramos a questão da reverência e da responsabilidade, quem é que diz que nós precisamos ter isso? É Deus através das Sagradas Escrituras. Esta é a base moral dos mandamentos, também dos mandamentos. Quando nós vamos à frente do ponto de número 1, nós temos aí, conhecendo o terceiro mandamento. Veja, o terceiro mandamento trata da reverência para com o nome do Senhor. O que é reverência? Quando nós reverenciamos alguém, um nome, você vê isso muito em eventos televisionados, esportivos, ou o que quer que seja. As pessoas, ou um jogador vai lá e se curva diante de um jogador mais antigo do que ele, ou que ele tem como referência. Agora, como referência, quer dizer, ele tem aquele outro, seja esportista, seja alguém da academia de letras, seja um pastor, seja um membro da igreja, um irmão, uma irmã, e ele vai reverenciar, ele vai reconhecer que aquela pessoa ela é relevante na sua área, ela é relevante na sua área. Então nós vemos aqui no terceiro mandamento, fala da reverência para com o nome do Senhor. A reverência, o respeito que nós temos que ter, né? Que nós temos que ter. Nós vemos povos em outras nações que as pessoas se inclinam. Nós vemos algumas religiões que fazem a genuflexão. O que é isso? Genuflexão é você dobrar os joelhos ou ajoelhar-se, ou alguns colocam um joelho no chão, o outro não. Isso chama genuflexão. Quando você dobra os seus joelhos, você está reconhecendo a autoridade. Quando você, veja, assim a mão você está abençoando, assim você está pedindo. Você está recebendo, você está mostrando para a pessoa que está diante, ou para Deus, você está mostrando que você precisa, que você depende da ajuda quando você estende as mãos abertas. Quando nós lembramos da bênção apostólica no final dos cultos, como é que nós fazemos? Nós reclinamos a cabeça, ou nós inclinamos as nossas cabeças e estendemos as nossas mãos para recebermos a bênção. Algum pode dizer, mas vai cair alguma coisa na sua mão? Pode ter certeza que vai. Tá? Vai. Porque ela vai direto para o coração, para a nossa vida, e a bênção apostólica ela é fundamental. Existem pessoas, deixa eu dar um adendo, né? Eu havia até dito que eu controlaria um pouco mais o tempo. Mas vejam bem, pessoas correm, né, antes de terminar o culto e perdem uma parte importantíssima do culto, que é a bênção apostólica. Por que a bênção apostólica? Veja que quando nós fazemos isso, nós deixamos de reverenciar, de respeitar o nome do Senhor, de respeitar a sua santidade e de honrar ao único e verdadeiro Deus. Quando olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver a bênção sacerdotal. Veja que tanto uma quanto a outra traz no seu escopo, o seu ensino, o quê? Deus abençoando o seu povo. Quando nós dizemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam todas sobre vós. Quer dizer, nós estamos pedindo todas as bênçãos de Deus em todas as áreas sobre a vida, ou nós estamos recebendo. Quando nós simplesmente saímos em debandada como se fôssemos esquece. O que acontece? Nós deixamos de receber uma parte importante. É lógico que a parte mais importante de um culto é a palavra de Deus. Todas as outras são importantes, mas o píncaro do culto é o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, que muitas vezes na nossa falta de reverência ao nome do Senhor, quando nós saímos em debandada, como se fôssemos aí
sei lá o quê, veja, nós estamos deixando de reverenciar, porque é uma parte que Deus instruiu a que fosse colocado, senão Paulo não havia escrito e nem também Moisés havia ordenado que fizesse parte. O Espírito Santo não havia também instruído, inspirado tanto o Novo quanto o Antigo Testamento para que essa parte importante estivesse contida dentro das Sagradas Escrituras que nós temos em nossas mãos. Tá bem? A responsabilidade de não usar o seu nome em vão ou de maneira leviana. Veja, existem pessoas que tentam impressionar os outros e acabam usando o nome de Deus em vão e às vezes estão até mentindo. Porém, querendo dar validade à sua disfarçatez, o que é que ele faz? Olha, eu sou um servo de Deus. Você está usando o nome de Deus. Não é só você falar assim, olha, em nome de Jesus Cristo, eu juro por Deus. Não. Muitas vezes nós tentamos relacionar aquilo que nós estamos falando com uma certa autoridade, colocando o nome de Deus. E o que nós fazemos? Nós usamos o nome de Deus não somente falsamente, mas também levianamente, sabe? Quando nós tentamos impressionar ou dar validade a algo que nós sabemos que não tem validade alguma, e nós simplesmente colocamos o nome de Deus nessas brincadeiras. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado porque, vejam, a importância, ponto 1, a importância do mandamento. Veja, por que o mandamento é importante? E nós não podemos, se nós nos lembrarmos da primeira aula que o bispo Abner Ferreira escreve, Samuel Ferreira, que eu acompanho os dois, transmite nesta lição, nós vamos ver que lá no começo ele cita assim que não são meros mandamentos, não é uma prisão, não são simples nãos. Mas veja, a finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor. Quer dizer, por que nós teremos uma vida melhor? Porque nós teremos uma vida pautada pela palavra de Deus, pelos mandamentos. E ele nos lembra, né, o bispo nos lembra que, veja, os mandamentos não estão só contidos no Pentateuco, mas em todo, né, não são só os dois, não são só os 10 mandamentos, mas em todo os 5 primeiros livros, isso nós olhamos de quando em vez alguém vai citar, inspirado pelo Espírito Santo, os mandamentos. Vamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo repete alguns, os mais importantes mandamentos, resumindo-os em 2, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu poder, é usada nesta versão. E quando João vai falar, ele diz, eu não estou trazendo um novo mandamento. Não, veja, então os princípios de Deus, eles são imutáveis, eles vêm lá dos 10, né, dos 10 mandamentos, porém ele vem permeando toda a Sagrada Escritura, tanto vétero quanto neotestamentário. Tá? Não é uma invenção. Muitas vezes eu fico triste, realmente triste e abalado, porque as pessoas estão usando o nome de Deus levianamente, tentando impressionar os seus pedidos, né? as suas palavras, assim diz o Senhor, quando Deus não está falando nada, Deus está falando e Deus não está mandando você, nem eu, falar nada. Então nós usamos o nome de Deus levianamente, tentando fazer o quê? Alguns até extrair da boa fé da comunidade, eles tentam impressionar e até amedrontar o nome de Deus, quando Deus nem está passando perto da ideia que este, sei lá, qualquer cargo esteja usando para fazer isso. Então, veja, a finalidade é nos conduzir a uma vida melhor, mais pura e nos afastar dos pecados que o mundo nos oferece. Então, veja bem, quando nós olhamos por este prisma, nós vamos entender que não é um peso. Os mandamentos de Deus não são os princípios, os preceitos de Deus, eles não são um peso para a nossa vida, pelo contrário. Tanto é que Jesus diz, pegue o meu fardo. Apesar de ter nome de fardo, mas ele é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde
de coração. É onde nós precisamos nos ater, que quando o Senhor está falando conosco, e muitas vezes nós vamos ouvir nãos de Deus, Ele não está tentando nos refrear, ou impedir a nossa personalidade, ou tirar o nosso livre-arbítrio, nada disso. Ele tão somente quer nos indicar um melhor caminho. Para quê? Para ter uma vida melhor, mais pura, e nos afastar do pecado que o mundo nos oferece. Então nós precisamos tomar cuidado para não olhar, lembrando quando nós éramos adolescentes, que nós achávamos que os nossos pais eram ruins, eles eram maus. Quantas vezes eu não falei para a saudosa minha mãe que meu pai não gostava de mim, mas não era isso, ele só não queria que eu me envolvesse com coisas erradas. E ele foi me ensinando, e mesmo assim eu acabei me envolvendo. Veja, mesmo com todos os comandos, todos os princípios, meu pai não era cristão, né? A minha mãe falece, o Senhor recolhe a minha mãe, mas o final do meu pai não. Mas ele tinha uma norma de conduta que ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, que aprendeu com uma geração de pessoas que tinham a dureza da vida a lhes ensinar. E eles trouxeram esses ensinamentos para nós, e eu faço uso, graças a Deus, até hoje, de muita coisa que eu aprendi deles. Quando nós olhamos para Deus, é da mesma maneira. E nem todas as vezes Deus vai falar não. E a maioria das vezes Deus não vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai fazer do jeito que eu preciso. E isto é um princípio de Deus. Por quê? Veja, ele também nos ensina, o que ele quer nos ensinar no terceiro mandamento? A relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz o nome, ou faz uso do nome do Senhor. Veja, são limites que nos são impostos. Vamos tirar esta palavra da impressão de uma coisa radical, né? Mas são limites que nos são dados, nos são mostrados. Para quê? Veja, nós aqui no estado de São Paulo, nós temos a serra que nos leva até o litoral paulista. Veja, quantas e quantas vezes eu desci, né, na infância, para a casa dos tios, né, lá em São Vicente, e nós temos ali N barreiras, né, os guardrails, como são chamados, quer dizer, aquelas cercas na lateral. Aquilo ali não é para te impedir, aquilo ali é para te mostrar, se você passar daqui, dá uma olhada lá embaixo. São precipícios de 30 metros, 20, são enormes crateras. Se você cair ali, só por um milagre de Deus, até para ser resgatado, só por um milagre, porque é muito difícil o acesso. Então, estes mandamentos, pense assim, você está descendo a serra, e você vai ver inúmeros avisos, olha, sob neblina acenda os faróis, não é para acender farol alto, mas pelo menos os faróis têm que estar não desengate, quer dizer, não desça em ponto morto, não desengate o carro, desça com seu veículo engatado, de preferência nas marchas mais fortes, para que a velocidade seja reduzida, se acontecer algum problema. E às vezes a pessoa até se incomoda com tanto aviso, mas veja, tudo aquilo ali não é para te impedir de você chegar até as praias, até o mar. Não, está te impedindo de pôr fim à tua vida e não chegar onde você quer. Os mandamentos de Deus, eles vão funcionar dessa mesma maneira. Às vezes até pessoas se incomodam de tantas coisas, né, que nós precisamos observar. Porém, isso não é para nos impedir de chegar, é para nos fazer chegar. Se nós simplesmente não desobedecermos, nós não vamos chegar aos nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? O primeiro é agradar a Deus, o segundo, chegar às suas moradas, à sua mansão celestial eternamente. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja, então a relevância do respeito e reverência por parte de todo aquele que usa o nome do Senhor. Então veja, não é para ficar falando como se fosse um mantra. Não, você vai usar o nome do Senhor. Veja, porém, nós vamos ver no decorrer também da história que o Senhor, alguns temem demais, outros temem de menos. Por isso nós vamos ver alguns títulos, né, algumas formas de tratar com Deus que facilitou um pouco mais por causa do medo. Veja, Deus, quando Ele nos dá um preceito, um ensinamento, um mandamento, não é para nós termos medo dele, mas sim para nós temer. Veja que temer é reverenciar e respeitar. Ter medo é uma coisa totalmente diferente. E outra, medo todo mundo perde.
Quantos não tinham medo de escuro? Quantos não tinham medo de baratas? Quantos não tinham medo de ratos, de sapos? E perderam seus medos. Né? Perderam. Nós fomos criando determinadas idades e fomos perdendo medo. Mas o respeito, ficamos de cães brancos e levamos para a sepultura, porque o respeito é muito diferente do medo. Tá bem? Veja, e o bispo também nos ensina essa questão de nós, não é somente de não falar em vão, mas de como nós devemos andar. Principalmente, este andar não é meramente passar o pé direito e o pé esquerdo para frente e para trás. Não, o andar aqui é um comportamento. É como nós devemos nos portar, como nós devemos nos apresentar, tanto diante de Deus como diante dos homens. Não há diferença. Nós precisamos saber que os olhos de Deus estão em todos os lugares. O Senhor está do nosso lado em todos os lugares. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. Para quê? Para não tomar o nome do Senhor, o nome de Deus em vão, requer de nós, mais de nós do que nossas palavras. Veja, não é só o mero falar, não. Requer muito mais. E esse requerer muito mais é que todas as áreas da nossa vida devemos observar o terceiro mandamento, que é não usar o nome de Deus de qualquer forma. Veja, nem em vão e nem levianamente. Então nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes a pessoa mais usa de forma... Eu já citei, né? Tem pessoa que mente e ele faz o seguinte, para tentar provar que ele está falando a verdade, ele usa o nome de Deus. Olha, em nome de Jesus, olha, eu sou cristão, olha... Eu lembro até... Não vou contar assim. Eu fui no mercado e o cartão... Isso eu morava ainda lá no BC Paulista. E eu falei, e a moça ficou olhando o cheque da empresa que eu trabalhava, frente e verso, frente e verso. Falei, pode confiar, moça, eu sou cristão, eu sou crente. Ela olhou para mim e falou, tá vendo esse negócio? Ela também estava brincando. Falou, tá vendo tudo isso aqui, esses cheques pendurados? É tudo de crente. Mentira, brincadeira. Ela estava brincando também. Porém, minha mãe dizia que é brincando que se diz as verdades. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, observar esta questão, que usar o nome de Deus em vão não é somente falá-lo, é também o nosso comportamento, o nosso andar. Ele diz aqui o nosso andar, as nossas práticas religiosas, nós precisamos tomar cuidado. Ponto de número 1. Ponto 2, o nome sagrado do Senhor. Aqui, quando Moisés diz, tá, eu vou chegar lá e falar para Faraó, veja, tem N deuses no Egito. Aí eu vou chegar lá e falar para Faraó, o quê? Quem me mandou? O Senhor simplesmente, como Deus não precisa dar explicação. Deus não precisa se explicar. Deus não precisa desenhar quem Ele é. Ele simplesmente diz, eu sou o que sou, me enviou. Só isso. Só isso. Veja, porém, nós temos aí que num determinado período os homens ficaram com... Por que os homens tinham medo de usar o nome de Deus? Porque os sinais acompanhavam o nome do Senhor. E acompanham. Tanto é que no Novo Testamento nós vamos ver essa ideia, quando o Senhor, no capítulo 16, se eu não me engano, de Marcos, diz assim, e estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Veja, a autoridade de nome. Em meu nome, expulsarão demônios. Falarão nós línguas. E se pegarem serpente, ou se pegarão e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome. Veja a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui as comparações do Antigo Testamento. Os homens se impressionavam. E eles viram algumas pessoas displicentes, no caso dos filhos de Eli, né? Depois os filhos de Samuel também. Nós vamos ver pessoas irreverentes sendo punidas por causa disso. E isso foi criando medo. E os homens foram começando, principalmente os escribas, aqueles que escreviam, né? No caso de Esdra, ele era também, né, um escriba, no caso e eles foram pegando medo. Eu já disse aqui que alguns, quando iam escrever Deus, eles trocavam de caneta, trocavam de roupa, tomavam banho, e se errassem, isso já era, porque não cabia
rascunho, né? Então se errasse, eles simplesmente destruíam aquele papiro que eles estavam escrevendo e substituíam por um novo, e começava tudo de novo, escrever tudo novamente. Então vejam bem, o Senhor então disse assim, bom, por causa disso eu vou fazer o seguinte, vocês vão me chamar de Senhor, que é o tetragrama Iavé, o tetragrama tão conhecido, né? Tão conhecido. E essa ideia, ela nos traz a ideia de Senhor, que também traz a ideia de Senhor, Adonai. Quando nós chegamos no Novo, ele vai explicar a questão do tetragrama, consiste em 4 letras hebraicas, Iod, Ré, Vav, Ré. Veja bem, por quê? Neste período, não haviam vogais na escrita. São 22 letras, porém, o Shin e o Sim, ele parece um dado. Mas dependendo de onde está o ponto, se numa extremidade ou na outra, ele tem som de Shin ou de Sim. Então fica Shin, Sim, Tal. É a última letra do alfabeto. Então nós dizemos que tem 20, nós dizemos, né? Eu aprendi, e digo que eu aprendi, são 23 letras do alfabeto hebraico. E as vogais foram inseridas depois por textos maçoréticos e tal, né? Os maçoretas foram para facilitar a questão de entendimento e de leitura, como eu já disse em outra aula. Mas vejam bem, quais são, né? Quando Jesus Cristo diz nenhum tio, ele está falando do Iod, que está aqui. Iod é tipo quase um tio, é um, né? Eu estou com muita alergia do giz. Né? Vamos falar com esse né também. Quando Jesus Cristo diz um tio, não vai passar um tio, não vai passar o iod, é a menor letra do alfabeto grego. Então você tem o iod, o ré, que parece o vav, e o ré de novo. Seria o H. Então seria o iod, o H, o W e o H novamente. Isso traz-nos a ideia do quê? Do senhorio, da autoridade do nome do Senhor neste tetragrama. Então vocês vão me chamar de Iavé, de Senhor, tá bom? Devido ao medo de acidentalmente tomar o nome de Deus em vão, nós já dizemos, Adonai, veja, foi substituído também mesmo. E no Novo Testamento, eu citei até uma falsa religião, que eles tentaram colocar o título, o principal título desta denominação no Novo Testamento, porém não cabe. Por quê? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sem entrar em questões disto ou daquilo, de quando foi começado a usar este título ou não, deixa para outro dia. Mas veja, no Novo Testamento, esta palavra ela foi traduzida na Septuaginta, que é a versão dos 70, como Kyrios. Está escrito aqui Kyrios, porém você vai ler Kyrios. No grego, Kyrios quer dizer Senhor, que é a mesma coisa. E eles tiveram que tirar aí milhares desta versão que saiu errada, porque eles traduziram Kyrios com a mesma tradução que eles traduziram Iavé. E não cabe, não tem como. Kyrios é grego, não tem como traduzir, pôr um nome hebraico numa escrita grega. E eles se dizem em autoridades em hebraico e grego e tal. Tem um monte de autoridade, tem um monte de coisa, mas não são autoridade, coisa nenhuma. Então vejam bem, eles começaram a tratar o Senhor. Veja, a diferença é que quando nós olhamos para o nome El Shaddai, então esse princípio El, E-L, quer dizer Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. Porém, Iavé vem para substituir o nome que eles usavam por causa deste medo. Então, Iavé, então vocês me chamam de Senhor. Tanto é que as versões mais antigas que você pegar vai estar Senhor Deus, nunca traz a transliteração que é trazida, e algumas mais modernas também estão começando a retirar esta questão. Por quê? Porque também não cabe. Tá bem? Mas esse é assunto para uma outra coisa. Iavé, então, pela palavra Adonai, que tem o mesmo sentido, Senhor, mesmo quando olhamos para a versão dos 70, nós temos aí a palavra Kyrios no grego. Kyrios que quer dizer também
Senhor. Tá bem? Então, o tetragrama, nós falamos sobre o tetragramas e falamos sobre o nome sagrado de Deus. Veja que ele não dá, ele diz, eu sou o que sou. Jesus Cristo disse, eu sou o princípio e o fim. Quando o Senhor diz, eu sou o que sou, ele diz, eu sou a origem de tudo. Eu sou a origem de todas as coisas. Tudo que vocês olharem e verem começou comigo. Eu dei princípio a tudo isto. É por isso que lá o Bereshit, o princípio, é chamado de Gênesis. Gênese é o começo das coisas, é o princípio das coisas. Então nós olhamos para isto e nós entendemos a importância deste nome. Veja, o entendimento que nós precisamos ter. Por quê? Porque este medo, vou repetir, era justamente por causa dos sinais que aconteciam quando Moisés e os homens santos do Antigo Testamento, e mulheres também, faziam menção do nome do Senhor. Porém, nós faremos menção do nome do Senhor. Então, esses homens começaram a ficar com medo. Quando nós olhamos o Novo Testamento, Pedro olha para um casal e diz para eles o seguinte, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Então já começa impressionando. Por quê, irmãos? Porque tudo que começa errado termina errado. E o Senhor nunca vai deixar que algo que Ele preparou, que Ele deu os princípios, os mandamentos, comecem os homens entendendo errado. Veja que depois daquilo, ninguém mais passa por este processo. Ninguém mais vai passar pelo que Ananias e Safira passaram. Mas era necessário naquele momento. Um outro mágico, Elimar, se eu não me engano, ele tenta comprar o poder do Espírito Santo. E o que Pedro diz para ele, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque você julgou poder comprar o poder de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para quê? Para que nós não entremos por este caminho também. Precisamos tomar cuidado. Ponto de número 2. Eu ensinei que o terceiro mandamento trata da reverência para com o nome de Deus. Ponto de número 2. A autoridade de um nome. Veja, nós ocidentais, nós não temos esta característica. Mas quando olhamos para o Oriente Médio, e olhamos também para todos os nomes, tanto de homem quanto de mulher, nós vamos ver que há um significado específico. Expressa também a personalidade daquela pessoa. Veja, quando falamos de Jacó, nós estamos falando de quem? De um homem que tinha a ideia, porque ele é de suplantador. E Deus troca o seu nome para Israel, que quer dizer príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e venceste. Gosta, ele lutou com o anjo, não lutou diretamente, mas ele resistiu àquele anjo e disse, quando você não me abençoar, eu não te solto. E o interessante é que a bênção que nós tanto dizemos, ele passou a mancar para o resto da vida. A bênção dele foi essa. Tá bem? Mas Deus tinha um significado naquilo ali também. Nós não temos este costume. A criança passa, o vô escolhe o nome, avó, tio, vizinho, amigo. Não, lá não. Quando nós olhamos para os nomes, nós temos que entender que cada nome representa as suas características. Moshe quer dizer tirado das águas. Quando nós olhamos para quem? Para Esaú, já que eu citei Jacó, Esaú quer dizer o que? Vermelho, ruivo, porque eram as suas características no seu nascimento. Quando olhamos para o nome, até para o nome do Senhor Jesus Cristo que foi revelado, quer dizer Deus conosco. Quando nós olhamos o seu nome hebraico, também quer dizer o que? A salvação, Salvador. Então, que nem aquela questão, ele tomou uma pedra, e Samuel tomou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, depois vai falar assim, o que quer dizer Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não. Ele pega uma pedra e coloca ali. O que ele diz? Ebenezer, quer dizer, pedra de ajuda. Ele está lembrando que Deus é a sua rocha, a sua pedra de ajuda. Por que ele fez aquele altar? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Quer dizer que Deus era o seu fundamento, era a sua rocha. Assim como Cristo se apresenta como aquela pedra que os edificadores rejeitaram. Também o Senhor é o nosso Ebenezer. O Ebenezer, quer dizer, é pedra de ajuda.
Ele é a nossa rocha, ele é o nosso sustentáculo, é aquele que nos mantém. Eu falei que tentaria, meus irmãos, o horário, mas não tem como. Nós temos muita coisa para falar. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e sua glória. Veja quanto, perdoe-me se você achar ruim eu usar esta palavra, o que está em jogo aqui. Não é estar em jogo, o quanto está envolvido no nome do Senhor. Veja, está o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e sua glória. Tudo isto engloba o nome do Senhor. Na aula passada eu falei que nós, na língua portuguesa, né, eu acredito que ela seja uma variação do latim, talvez eu esteja errado, não sei, eu quase não me lembro. Mas veja, nós temos uma palavra só para uma coisa só. Não apresenta muitas coisas. Veja, se você vai falar de uma casa, construção você usa casa. Mas se é uma família que tem lá dentro devidamente constituída, você vai falar que é um lar. Entendeu? Então, as nossas expressões, elas são bastante limitadas. É por isso que o nosso vocabulário é tão extenso. Mas se você for em outras, como nós estamos falando do grego e do hebraico, principalmente no hebraico, se você pegar uma palavra, ela pode expressar muitas coisas. Você vai ter que entender o contexto em que ela está inserida para que você pegue aquela classificação correta. Eu citei na aula passada a questão de shalom. Né? Então você vai falar de paz, de prosperidade, de saúde, tudo que é bom na vida da pessoa. Quando essa saudação é trazida até nós, a pessoa está querendo que chegue até nós toda sorte de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, no que está no nome do Senhor. Que está no nome do Senhor. Tá bem? Então, o significado de um nome, como eu já disse, veja, quando se falava do nome de alguém, estava incluído ali tudo que aquela pessoa era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Foi o que eu acabei de dizer, que nós não temos tal comportamento. Mas o Oriente Médio, principalmente para nós, principalmente os judeus, se você olhar, todos os nomes têm esse significado. Né? Yosef, Isaac, porque ela sorriu, quer dizer sorriso, vários, senão nós vamos nos delongar demais. Mas nós precisamos entender que todo nome lá fora, aí você fala assim, e o seu? Veja, que coisa interessante. Uma parte da minha família vem do sul da Espanha. Quer dizer, os meus avós, por parte de mãe, eles vêm da cidade de Granada, na Espanha. É sul da Espanha. Então vamos lá. E eu estava pesquisando. Veja, Maurício vem de Mauro. Mauro vem de Mouro. Mouro quer dizer de pele escura. Por quê? Aquela região ela foi dominada muito tempo pelos mouros. Quando você olha na história, houve domínios, né? Haviam domínios, invasões, as nações eram dominadas por outras. E essa parte, ela foi... bom, vamos lá. Agora dos meus pais. Meu pai e meu avô vieram do Pernambuco. Então, ela foi colonizada pelos portugueses. Mas uma parte foi colonizada também por outra nação europeia. Né? E nós vemos que há característica, ainda que as características nordestinas prevaleçam, você vai ver algumas pessoas que têm os olhos verdes, que têm os olhos azuis, que têm características totalmente diferentes, e até exóticas, como nós dizemos. Por quê? Porque há essa mescla, essa mistura, né, das raças. Né? E quando nós olhamos lá fora, também tem essa questão. Então, talvez você ficou curioso. Eu fiquei curioso, eu fui ver o que era. Então, veja, Mouro. E, por incrível que pareça, a região que vieram os meus avós, ela também foi dominada pelos mouros um tempo. E depois ela foi dominada por outras, nós vamos vendo assim. E eles foram colocados lá para o lado do Oriente Médio, os mouros. Quer dizer, se você olhar
tem uma música chamada Granada, que exalta esta cidade. Ele vai falar de Orros Moros, quer dizer, da pele moura, e assim sucessivamente. Por quê? Ele vai falar de uma pele mais amorenada, um pouco mais queimada pelo sol, e assim sucessivamente. Quer dizer, quando nós olhamos a questão de um nome, nós precisamos, principalmente na Bíblia, nós precisamos entender que há significados. Tanto é que Deus muda. Veja, Abrão quer dizer pai. Abraão, pai de uma multidão. Sarai. Para Sara, você vai ver que há outra modificação, há um outro sentido, né? Para a princesa, e assim sucessivamente. Jacó, suplantador. Então vamos mudar para Israel. Vamos mudar para Israel. Por quê? Porque ele é um príncipe de Deus. Ele lutou com o Senhor. E assim nós vamos vendo os significados. Para nós, muitas vezes, nós não temos esse costume e também não nos prendemos a esta questão. E nós acabamos deixando passar ensinamentos, lições importantíssimas, como Deus tratou no passado com o povo. Por isso o escritor, o bispo diz assim, é possível entender pelas escrituras que, veja, ele cita Nabal. Nabal quer dizer louco. Por quê? Veja, Davi está vindo. Davi solicita a passagem. Ele simplesmente se interpõe diante de um escolhido de Deus com um exército de poucos homens, mas de um exército. Sua mulher vem e faz o quê? Ela acalma o coração de Davi. Porque ela mesma diz, olha, o nome dele é Nabal. Quer dizer, ele é doido. Então, Davi, faz o seguinte, rei, deixa passar a pressa, eu estou pedindo, toma aqui o que o senhor pediu, pode passar em paz, mas não faz nada de mal. Mas ele acabou, infelizmente, e Davi toma a Abigail depois também como uma de suas esposas. Então, veja, tudo a característica está nos nomes, quando nós observamos na Bíblia. E nós precisamos entender isto porque nós vamos também trazer isto para o nome de Deus. Suas representações, a sua personalidade, o seu caráter está imbuído no seu nome. E nós precisamos entender. Veja, o ponto 2.2 diz um nome sem igual. Porque, apesar de alguns até usarem estes nomes, porque acham bonito, né? Quantas pessoas nós vemos que se chamam Jeová, e alguns até mudam, né? Jeová, e para não ficar parecido com o nome do Senhor. Eu conheci algumas pessoas lá no ABC Paulista, que alguns até pronunciavam diferente, usavam uma pronúncia diferente, para não ficar parecido com o nome do Senhor. E é que uma das versões das versões trazem Jeová. Então, veja, apesar de tudo é um nome sem igual. Veja. E aqui também ele diz assim, escolher um nome significativo que represente algo para o bebê. Tem pessoa que põe nomes aí que, meu amigo, fica mais difícil do que o tetragrama, porque é tanta consoante junto que fica aquele nome específico, né? E depois os avós dos mais antigos não conseguem nem pronunciar. A minha saudosa avó, da cidade do Crato, no Ceará, aí quando ela não lembrava, ela dizia bichinha, a minha mãe, eu era o filho do Zezinho, e assim ia embora. Meu pai chamava de Zé, então eu era o menino do Zezinho, porque ela não conseguia pronunciar o meu nome. Então veja, são nomes que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com as nossas características, com as nossas, né? Veja, meu nome, então, quase bateu, porque pele escura é pele escura. A minha só é um pouquinho queimada do sol, muito pouca coisa. Então, vejam bem, os nomes, como diz aqui o escritor, ele diz, dos pais, e é também uma forma dos pais expressarem as suas autoridades sobre seus filhos. Porque nós estamos colocando um nome. E quando nós olhamos para a Bíblia, esses nomes tinham significado. E nós precisamos nos ater a isto também.
Porque às vezes, irmãos, o nome é maior do que não cabe numa lousa, né? Dependendo do nome. É tanta vogal junta, e consoante, e símbolo, e entra com caracteres e uma infinidade de coisas que você tem que chamar um expert e hierógrafo para pronunciar o nome da pessoa. E às vezes não tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver com a característica da família ou aquelas características que as pessoas vão herdar. Veja, é uma autoridade que os pais têm de nomear uma criança. Então, esse é o sinal de sua autoridade, quer dizer, seu nome existe antes de todos os demais existirem. Não podemos dizer a Deus quem Ele é. É Ele quem se identifica a nós. Nós não podemos simplesmente olhar para Deus e chamá-lo, né? Hoje, infelizmente, meus queridos irmãos, não é isso. Voltou a esquentar em nossa região. Nós estamos alcançando aí altíssimos graus, né? Altíssimos graus. Então vejam bem, desculpa eu estar enxugando o suor aqui, que eu esqueci de pegar o lenço. Deus quer que não caia na vista, ou nos olhos. Então veja, nós não podemos colocar títulos em Deus, ou nomes em Deus que Ele não nos revelou, E até algumas formas que nós vemos hoje, uma intimidade, às vezes até insolente com Deus. Nós não vamos ver do Gênesis ao Apocalipse alguns tratamentos, você, papaizinho, Deusinho querido, Ele é o único Deus. Sabe, sem querer ser radical demais, mas extrapola às vezes, né, o nosso desejo de querer demonstrar carinho, e às vezes nós cometemos alguns deslizes, vezes que nós precisamos ter reverência e respeito para com o nome de Deus. Tá? E não é nenhuma falta de intimidade eu chamá-lo de Senhor. Não há nenhuma falta de intimidade, de Pai, Abba, Pai, mas alguns extrapolam aí, né? Querem demonstrar ser tão queridinhos, tão chegadinhos, que acabam ainda na escorregada nas pronúncias. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Terceiro e último, nós relacionando com integridade. Veja que este relacionamento tem que ser um relacionamento completo, não pode ser um relacionamento pela metade. Então nós vemos aqui que o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, seja por pensamentos, conduta ou pela fala. Não desprezar. Aqui nós entramos com uma palavra desprezo. Muitas vezes, veja, quando nós tratamos alguém com desprezo, com desdém, né, com uma certa falta de importância, nós podemos fazer isso com o nome do Senhor também, se nós não vigiarmos. Então, o terceiro mandamento, ele nos alerta, ele aponta, ele nos conduz, ele nos dirige, ele volta a nossa visão, o nosso entendimento para esta realidade, para não desprezar ou desprezar o nome do Senhor, tá? Seja em pensamentos, conduta ou pela fala. Nós falamos isso no início lá. Freando a profanação. Qualquer uso do nome do Senhor que traga desonra a Ele ou o seu caráter é tomar o nome do Senhor em vão. O que é profanar o nome do Senhor? Nós vemos que o nome do Senhor no Antigo Testamento e também no Novo, ele foi profanado. E eu comecei falando sobre isso. Veja uma profanação que está virando brincadeira, está virando moda. Contar piadas com o nome do Senhor. Piadas com mandamentos do Senhor, piadas com o batismo, piadas com a Santa Ceia, e cristãos, irmãos, fazendo menção do nome do Senhor em chacotas, e uma plateia não pequena, não muito pequena, achando graça, tá? Ensinando suas crianças a imitar os irmãos, a falar em línguas estranhas. Outros falam brincando. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a profanação em todos os sentidos. Há uma seriedade, uma responsabilidade. Veja que nós lemos no início que Deus não tomará por inocente aqueles que fizerem essas brincadeiras, este uso, essa profanação, esta violação ao nome do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado.
Tá bem? A reverência, veja, a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade em oração. Eu trouxe uma ideia de reverência, tanto a humana e quando nós temos que elevá-la a um determinado grau, ou ao maior grau possível que nós possamos elevá-la, e usá-la para com Deus, mas não de uma forma leviana. Sabe, o que é uma forma leviana? Eu uso, mas não tenho esta intenção e nem tenho Deus com esta importância, com esta relevância na minha vida. Eu uso só por usar, só para impressionar. Então eu preciso tomar cuidado com isso, tá bom? Depois colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e dessa maneira evitar a profanação do nome divino. Eu falei lá no início, pessoas até, olha, eu juro por Deus. A Bíblia já nos ensina que nós não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra, quanto mais pelo nome do Senhor. Deus não, a Bíblia diz que Deus não tendo ninguém acima dele para jurar, ele jurou pelo seu próprio nome. Ele jurou por ele, mas foi ele. Mas nós, não. Primeiro, por que eu não preciso jurar? Porque, veja, a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Se ele tem caráter, as pessoas acreditarão. Agora, se duvidam e eu preciso jurar, é porque alguma coisa no meu comportamento não está adorando a Deus, não está santificando, não está honrando o nome de Deus. E, infelizmente, muitos têm feito uso desse expediente, desse subterfúgio, para demonstrar que estão falando a verdade e tem que jurar. Ora, a minha palavra basta. Antigamente um fio de bigode, mas a palavra do cristão tem que ser levada a sério. As pessoas têm que olhar e dizer, quem disse? Fulano de tal. Quem falou que eu vou morrer? Elias. Aliás, eles nem sabiam o nome. Como é que era o homem? É um cabra assim, vestido de... um cabra vestido de pele de camelo, tinha um cinto de couro. O que o rei disse? É Elias o Tisbita. Ele disse, meu amigo, se ele falou, está falado. Ele disse, não vai chover por 3 anos e meio. Não choveu. Quando ele disse, vai chover, choveu. 3 anos e meio depois. Veja que ele vai até o rei e diz, olha, rei, você vai morrer. Aí daqui a pouco o rei vira para a parede, Ezequias vira e chora. Deus fala, volta lá e diz que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. E ele fez. Ele fez. Então nós não precisamos jurar, o crente não precisa ficar jurando. A palavra do cristão tem que ser suficiente. Se você está tendo que jurar para as pessoas acreditarem em você, me desculpe. Tá bom? As pessoas têm que ter. Aí você vai falar, quem disse? Eu, fulano de tal. Lembra que eu falei que a autoridade, nós estamos querendo impor morais, ensinamentos, esquecendo o fundamento de quem mandou? Se você tiver a oportunidade de ver esse filme, A Jornada, ele é muito interessante. É muito interessante. Eu observei e aprendi muita coisa. Principalmente isto, quando eu quero aplicar fundamentos, mandamentos, sem usar o que é a sua fonte. Quem é a fonte? É Deus. Quem falou isso? Deus. Acabou. Quem falou isso? Quem diz isso? Cristo. Acabou. Isto é autoridade. Tá bem? 3:2, honrando o nome de Deus. Tá? O escritor diz, quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus. É o que eu acabei de falar. Quando nós representamos mal a Deus, nós temos que usar expedientes estranhos, esdrúxulos ao cristianismo. A vida de um homem de Deus, de uma mulher que serve a Deus. Entenderam? É por isso que Paulo conclama a Timóteo dizendo assim, veja, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um homem que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então preste atenção. Nós temos, se o nosso viver não está à altura, veja, se não faz parte da nossa da identidade, do nosso compromisso cristão, infelizmente nós estamos servindo a Deus de forma errada, equivocada, mal. Estamos servindo mal a Deus. Também representamos mal a Deus quando usamos o nome sagrado de maneira leviana ou frívola.
usamos em vaidades, em formas, sabe? Quando empregamos em expressões vulgares e obscenas, que eu falei das anedotas, mas existem coisas piores. Algumas pessoas estão extrapolando os limites e estão pior do que aqueles que apostataram da fé. Tá? Podemos até dizer que, infelizmente, estão dentro de um templo, pertencem a uma denominação, mas não fazem parte da igreja de Cristo. Foi quando eu disse a semana passada que, veja bem, a igreja, o pecado não entra na igreja que vai morar no céu. Não, o cristão que vai morar no céu, o pecado não pode, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Agora, infelizmente, pessoalmente falando, e também na igreja local, infelizmente, está graçando o pecado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Estamos chamando a atenção sobre o horário mais uma vez. Então, representamos mal quando usamos o nome do Senhor leviana, frívola, em expressões vulgares e obscenas. Nós precisamos tomar cuidado com isto. Precisamos tomar cuidado, principalmente com piadas. Eu tenho usado a palavra anedota para melhorar, mas piadas com o nome de Deus. Esses dias atrás, uns tempos atrás, eu ouvi alguém falando, foi batizar um embriagado, e o pastor, e os cristãos, eu falei, vocês acham isso bonito? Vocês acham isso certo? Às vezes cantam um hino da harpa, troca a letra. Isso é ser leviano, isso é ser imoral baixo. Coloca coisa que não existe, expressões que denotam duplo sentido naquilo que eles estão falando. Expressamos a Sagrada Escritura, né? Até esses dias atrás tinha um aí cantando um tal de... nós precisamos tomar cuidado. Irmão, viu? Não quer falar nada, não participe, saia de perto. Se tiver coragem, chame a atenção. Fala, isso não se faz com o nome do Senhor. Não se faz com a palavra do Senhor. E nem com os seus santos mandamentos. Nós temos aí 2 que são os principais para nós. Né? Que são o batismo em águas e a ceia. Alguns não gostam de chamar de ceia do Senhor. Então vamos chamar de ceia. A Santa Ceia. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Ainda mais grave usar o nome de Deus para afirmar algo falso. Eu estava falando das mentiras, né? Ou deixar de cumprir uma promessa. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes você falou uma coisa boa, mas não cumpriu. E você falou no nome do Senhor. Quando Ananias e Safira quiseram impressionar, o que eles falaram? Veja, nós vamos doar o que Deus der. Veja que eles fizeram uma promessa. Algo bom. Porém, eles estavam, vamos só colocar um número aqui só para... Vamos vender por 100. Deus abençoou porque conhecia o coração deles. Eles venderam por 200. Mas eles não sabem. Pedro não sabe, mas Deus sabe. O Espírito Santo do Senhor estava ouvindo. E eles acharam que estavam enganando Pedro. Isso é uma forma errada de servir a Deus também. Porventura Deus, o que Pedro disse? Nós precisamos tomar cuidado. Você não está mentindo para mim, Ananias. Você está mentindo para o Espírito Santo. E infelizmente a mulher vem já combinada, mas não sabia que o marido já estava sem vida. Ela simplesmente cumpriu o combinado. Disse, tá vendo, Pedro, que te levaram o seu marido, vão levar você também. Infelizmente, veja, a questão de você prometer algo também e não cumprir. Não é só zombar. Às vezes uma coisa até séria, verdadeira, você prometeu, mas não cumpriu. E isso é perigoso. Vai lá em Eclesiastes capítulo 5, você vai ver como é perigoso este tipo de comportamento. Crucificando o velho homem, para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamentos algum é pesado. Eu já disse isso lá no início. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Por quê? Os princípios de Deus, eles norteiam a nossa vida. E a partir desse momento em que nós compreendemos tais princípios e nós os observamos, a nossa vida passa a ser colocada dentro desta questão. E nós nos tornamos o quê? Mortos
para o pecado e ressurretos em Cristo Jesus, como Paulo disse no capítulo 2 de Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Então nós crucificamos o velho homem a partir do momento em que nós entendemos, compreendemos e praticamos os preceitos dos mandamentos. Então nós vimos aqui o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Bem, então nós falamos sobre a lição de número 4, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Veja que está relacionado à santidade também. Porque a nossa vida de santidade, ela vai fazer o quê? Ela vai honrar a Deus, ela vai glorificar a Deus. O nosso comportamento mudado, transformado, glorificará o nome do Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Não consegui obedecer ao horário, mas vai assistindo de 2 em 2 partes e você chega até o fim. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, a aula de número 5 das lições ou da Betel Dominical.